Vamos a uma lei que foi muito cobrada quando ela apareceu em 2011 e ela continua ainda aparecendo nos editais. É a LAI, Lei de Acesso à Informação. É uma lei obrigatória para todos os concurseiros. Então, vamos adiante, começar aqui com a Lei de Acesso à Informação. Muito bem. Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, né? Regula o acesso às informações previstas no inciso 33, né, da nosso artigo 5º e no inciso 2º, parágrafo 3º do artigo 37, parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal, tá? Muito bem, entre outras alterações que ela vai fazer aí, né? Agora veja, a apresentação. Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso às informações previstos no inciso 33 do artigo 5º, portanto, um direito, não é, um direito fundamental assegurado no artigo 5º da Constituição. No inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37, que trata de administração pública, não é? E no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Muito bem. Dito isto, parágrafo único, subordinam-se ao regime desta lei: 1. Os órgãos públicos integrantes da administração direta, dos poderes executivo, legislativo, incluindo as cortes de contas. Quando aqui o legislador colocou cortes de contas, ele quer dizer tribunais de contas, leia-se tribunais de contas, né? Cada um dos estados da federação tem pelo menos um tribunal de contas estadual, porque alguns estados, como o estado da Bahia, por exemplo, né, como o estado de Goiás, tem 2 tribunais de contas. Tem o tribunal, ambos da esfera estadual. Tem o Tribunal de Contas do Estado da Bahia e tem o Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, mas que é um tribunal que foi criado na esfera estadual, no âmbito, cuidado, hein, quando fala Tribunal de Contas, sempre do âmbito do poder legislativo. Tribunal de Contas, embora tenha esse nome, é órgão do poder legislativo. Muito bem, né? Claro que você vai ignorar minha explicação se você já vem estudando essa temática, né? Já sabe disso, obrigatório e cobrado em provas. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, estados, DF, município. Então, vamos dizer que, por exemplo, Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, né? Banco do Brasil tem o controle de várias empresas do grupo Banco do Brasil, como Banco do Brasil Seguros S.A., como Banco do Brasil Previdência S.A., como Banco do Brasil Distribuidora e Corretora de Títulos e Valores Imobiliários. Então, quer dizer, professor, né, que são controladas pelo Banco do Brasil perfeitamente. Então, nesse caso, elas devem obedecer à Lei de Acesso à Informação, né? E o que nós estamos vendo aqui é texto de prova, professor. Texto de prova. Eu dei um exemplo, o Banco do Brasil, que é muito popular, mas isso acontece em relação a várias empresas, né? O BNDES, por exemplo, tem o controle do BNDES Par, a Petrobras, né? Tem o controle de várias empresas do grupo Petrobras. Muito bem. Questão de prova sobre a Lei de Acesso, a Lei Federal 12.527 de 2011, que dispõe sobre o acesso à informação, assinale a correta. Vamos lá. Subordinam-se ao regime, ao regramento desta lei, os órgãos públicos integrantes da administração direta, dos poderes executivo e legislativo, excluindo as cortes de contas. Já está errado. Já está errado. B. Subordinam-se a este regime, ao regime desta lei, aos órgãos públicos integrantes da administração direta, dos poderes executivo, legislativo, incluindo as cortes de contas, o judiciário e o Ministério Público, professor. Né? Aqui parece que a redação está perfeita. Vamos adiante. C. Subordinam-se ao regime desta lei, os órgãos públicos integrantes apenas da administração pública indireta, já está errada. Subordinam-se ao regime desta lei os órgãos públicos integrantes apenas da administração pública indireta, então está errada. Então, nossa alternativa correta, alternativa Brasil, mas aí vem o artigo 2º, também estendendo as disposições para esta lei para entidades privadas sem fins lucrativos, olha só, que também virou questão de prova. Aplicam-se, não é, as disposições desta lei no que couber
às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a sua realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos. Quer dizer, aquelas entidades não é que vão prestar serviços de natureza pública ou com recursos públicos, muito bem, também se submetem à lei de acesso à informação, né? Olha só, ações de interesse público. Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se a parcela dos recursos públicos recebidos e a sua destinação sem prejuízo das prestações de conta que sejam legalmente obrigadas. Muito bem, né? Uma concessionária, não é? Uma OS, uma OCIP que receba recursos públicos, então também alcança ela, na medida dessas parcelas, não é? A lei de acesso à informação. Muito bem. Questão do Ministério Público Estadual lá do Pará, olha aí. Considerando as disposições da Lei Federal 12.527, acesso à informação, assinale a afirmativa correta. Por ser uma lei federal, os estados, Distrito Federal e os municípios não se subordinam a esta lei, o que é uma besteira, né? Porque a lei está regulando acesso à informação, não é em toda a administração pública, não é como diz o próprio primeiro artigo, federal, estadual, municipal, nos três poderes, incluindo o Ministério Público e as Cortes de Contas. Ministério Público não pertence a nenhum poder, é um órgão independente, criado lá pelo 127 da Constituição, e os tribunais de contas são órgãos independentes, mas que estão inseridos na órbita do poder legislativo. Muito bem, né? Vamos aqui avançar na questão. O Ministério Público, seja federal ou estadual, por não estar submisso ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, não se subordina à referida lei. De fato, o Ministério Público não está subordinado ao Poder Executivo, mas está subordinado à Constituição, está subordinado ao inciso 33 do artigo 5º, está subordinado, não é, à Constituição Federal. Então, portanto, tem que obedecer à Lei de Acesso à Informação e ao próprio texto desta lei. Né? C. As autarquias, fundações públicas, as empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direto ou indiretamente pela União, estão obrigadas a cumprir as determinações da lei. Muito bem, professor, né? Olha aqui a resposta correta, né? Mas aqui eu achei tão interessante que eu resolvi corrigir a D. As entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos direta ou indiretamente dos orçamentos dos entes federativos, estão obrigadas a disponibilizar toda e qualquer informação a respeito de sua gestão, quando solicitada por qualquer pessoa física ou jurídica. Não tem limites, né, professor? Quais, né? Quanto refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos. Lá, no artigo 70 da Constituição Federal, nós temos o chamado controle externo. Se você for até o artigo 70, abra da sua carta magna, você vai ver lá, né, o controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, não é, está a cargo do Congresso Nacional em sede de controle externo. E o parágrafo único diz: prestará contas toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que guarde, arrecade, gerencie, administre e aplique recursos, bens e valores da União ou pelos quais ela responda, não é? Este parágrafo único do artigo 70 está tratando de prestação de contas e da universalidade da prestação de contas. Então, se eu tenho uma pessoa jurídica de uma entidade privada, sem fins lucrativos, uma OS, por exemplo, que ela recebe recurso público, ela é obrigada a prestar contas desses recursos públicos. Ela é obrigada a enviar determinados documentos e vários, não é, para o Tribunal de Contas. Se ela é uma OS vinculada à União, ao Tribunal de Contas da União. Se é vinculada à administração do seu estado, vai enviar ao Tribunal de Contas Estadual. E assim por diante. Então, naturalmente, não é, no alcance desses recursos, esta entidade atenderá à Lei de Acesso à Informação. Ok? Muito bem. Próximo.